Pois bem, então vamos dando início aqui à nossa aula sobre análise combinatória. Vamos falar sobre as combinações simples, né? Na última aula a gente já havia falado basicamente sobre as definições e as propriedades da combinação simples. Então agora a gente vai partir, né, para alguns exemplos. Mas primeiro, né, vamos falar sobre a fórmula das combinações simples. Então, o número de combinações simples de n elementos tomados P a P é igual a uma fração cujo denominador é o produto dos primeiros números naturais, cujo denominador é o produto dos P inteiros consecutivos decrescentes a partir de n. Ou seja, resumindo, essa daí que vocês estão visualizando é a nossa formulazinha para a gente determinar as combinações simples, né? As combinações de n elementos tomados P a P. Professor, o microfone está desligado. Tô vacilo, foi mal. Desculpa, então voltando ao assunto lá. Deixa eu voltar a explicar de novamente. É bem que me avisaram. Ó, eu tenho aqui 7 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu escolher o 1, o 2, o 3 e o 4, e escolher o 4, o 3, o 2 e o 1, dá no mesmo. É o mesmo agrupamento. Então, nesse caso, a ordem dos elementos agrupados, né, não configura novo agrupamento. Ou seja, então na combinação, a ordem dos elementos não importa, mas a natureza dos elementos sim.
Por exemplo, eu tenho aqui esse 4, 3, 1 e 2, é um agrupamento. Agora, se eu escolher esse 4, 5, 1 e 2, já configura um novo agrupamento. Porque, ó, teve uma mudança de elemento aqui, ó, deste para este. Então, já é um novo agrupamento. A combinação, ela resume-se a isso. A ordem não importa. É igual você for escolher lá for escolher lá, o cara vai misturar dois sucos entre 6 sabores diferentes de suco. Você pode escolher dois e misturar. Então não interessa a ordem de escolha. Os dois vão ficar misturados. O gosto vai ser o mesmo, né? Então, nesse caso aqui, vamos calcular quantas maneiras diferentes esse garoto pode escolher 4 amigos dentre os 7. O maior número que nós temos é o 7, ele vai ser o nosso N. O menor número é o 4, ele vai ser o nosso P. Então nós temos aí uma combinação, né? A ordem dos 4 garotos não é importante. Então aqui nós vamos ter combinação 7 por 4 a 4, fatorial de 7, dividido pelo fatorial do 4, né? Dividido pelo fatorial de 4 vezes o fatorial de 7 menos 4. Aí nós vamos ter aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu posso cortar esse 4 com esse outro 4 aqui, ó. Posso eliminar eles, ó. Então ficaria 7 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que dá 210 dividido por 6. E o que nos vai dar 35 maneiras diferentes da gente, melhor dizendo, desse cara escolher os 4 amigos dentre os 7. Então isso aí seria uma outra maneira. Então isso aí seria a maneira da pessoa organizar. Então, passando para o nosso próximo exemplo, os 32 alunos de uma classe devem fazer um trabalho em equipes de 4 pessoas. Há 20 garotas e 12 garotos. Quantas equipes podem ser formadas? Bom, 32 alunos em uma classe devem fazer o trabalho em equipes de 4 pessoas. Há 20 garotas e 12 garotos. Então, de quantas maneiras vamos montar essas equipes? Primeiro, as equipes, nesse caso, a ordem não importa, né? Então, nesse caso, vamos pegar aqui, se não houver restrições quanto ao sexo, ou seja, pode misturar meninos com meninas e pronto. Ou na letra B, com 2 garotas e 2 garotos. Então, na letra A, vamos lá. No caso, as 4 pessoas devem ser escolhidas em um total de 32 alunos, já que não tem restrição, então é como se os 32 alunos fossem realmente, então, 32 alunos sem distinção de nada. Então, a gente vai simplesmente fazer uma combinação aqui de 32, realmente. 32 elementos tomados 4 a 4. Então, eu vou ter o fatorial de 32 sobre fatorial de 4 vezes o fatorial de 32 menos 4. 32 menos 4 vai dar 28. E aí eu desenvolvo. 32, 31, 30, 29, 28, parou, né? Aí, desenvolve aqui esse outro, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, como é que eu vou saber qual que deve desenvolver, né? Embaixo. Aí você vai ter uma noção, né? Do que mais se aproxima do que estiver em cima. Por exemplo, nesse caso, 28 está mais próximo de 32, né? Naquele exemplo anterior, dá para perceber que
o 4, né, o fatorial do 4, estava mais próximo do 7 nesse caso, do que o fatorial de 3, que seria a continha do segundo fator. Então eu posso eliminar aqui, ó, 28 fatorial com esse 28 fatorial, e aí fica isso. 32 vezes 31 vezes 29, que multiplica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 35.960 equipes. Isso se não houver restrições quanto ao sexo. Já na letra B, a gente vai ter que fazer em duas etapas. A primeira, vamos ter que escolher duas dentre as 20 garotas, né? E na segunda etapa, vamos escolher dois dentre dos 12 garotos e aí multiplica-se as combinações. Então, pelo princípio multiplicativo, ficaria desse jeito, ó. A primeira etapa, que eu falei, ó, das 20 garotas, escolher duas. E a segunda etapa, dos 12 garotos, escolher dois. Então, aqui nós temos a primeira etapa, aqui, ó, a combinação da primeira. E aqui nós temos a combinação da segunda. Fatorial de 20 na primeira, né? Fatorial de 20, dividido pelo fatorial de 2, sobre o fatorial de 20 menos 2. Então, qual desses dois aqui vamos desenvolver, né? O de 20 menos 2, que vai dar 18, né? Então, eu vou desenvolver esse fatorial de 20 até chegar em 18. Nesse outro aqui, ó, eu vou desenvolver, então, esse aqui, ó. 12 menos 2 vai dar 10. Então, eu vou desenvolver o fatorial do 2 até chegar em 10. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Você já tem os resultados, mas ficaria isso, ó. Isso seria a mesma coisa que... Aí eu teria 20 vezes 19 vezes 18, né? 18 fatorial. E aqui eu teria também 18 fatorial, que eu já poderia eliminá-lo aqui desse mesmo jeito. E aqui teria o 2 fatorial. Certo? Aí 20 vezes 9 dá algo em torno de 380. Não, são 380, perdão. E dividido por 2 vai dar 190. Já esse outro aqui, eu farei então 10, não 12, aí vezes 11, vezes 10. Vou deixar bem aqui logo. Aí, sobre o fatorial de 10 e o 2 de novo. Corta-se o 10 com 10, 12. Aí, pegaria-se 12 vezes 11, né? Só fazer aqui. Cadê? Aí, fazendo 12 vezes 11, eu vou ter, então, se eu não estou enganado, 132. Conta difícil, tá, peste. Aí, dividindo por 2 dá 66. E multiplicando esses dois, daria 12.540 equipes, tá? Isso no item B. Tudo é só uma questão de raciocínio mesmo, tá? Só isso. Na 3. Para fazer uma aposta na Loto Fácil, devemos marcar 15 números entre os 25 constantes no volante. Né? Para você que quiser ganhar dinheiro, tá aí, né? Então, de quantas maneiras é possível preencher um cartão da Loto Fácil? Então, aí vamos pegar aquela mesma ideia da Mega Sena. A ordem de escolha dos números não vai mudar a aposta, tá?
porque os números serão os mesmos. Então, a gente vai ter simplesmente um fatorial, né? 25 fatorial, que são constantes, que são os 25 números do volante, né? Sobre 15, o 15 fatorial, que seriam os 15 números que podem ser escolhidos. E aqui 25 menos 15 fatorial. Então, isso aqui vai dar 3.268.760 maneiras. Chega-se a essa conclusão, né? Fazendo aqui, ó, 25, né? Aí você teria que fazer o seguinte, né? 25 fatorial sobre 15 fatorial sobre o 20 fatorial. Nessa brincadeira, aí eu teria que desenvolver aí 25, 24, 23, 22, 21. Aqui já passa, já tá grande, né? E aí 20. Não, né? Não são só 20 não, desculpa, são 15, né? 25 menos 15, então dariam-se 10. Então eu teria que desenvolver ainda até chegar em 10. E por aí vai. Ou seja, então nessa conta daria-se essas 3.268.760 maneiras, né? Dá para fazer com a calculadora. A 4. Considerando 5 pontos pertencentes ao mesmo plano de tal forma que 3 não sejam colineares, então determinar quantos triângulos podem ser formados com 3 pontos, né, como vértices. Ou seja, uma combinação que nós vamos ter. Vamos supor que nós vamos ter, então, 6 pontos, né? Supondo, né, de tal forma que 3 deles não sejam colineares, ou seja, 3 deles não fazem parte da mesma reta. Vamos supor assim. E ele quer determinar quantos triângulos podem ser formados com 3 pontos sendo como vértices. Então, nós temos uma combinação de 6 tomados 3 a 3, tá? Ou seja, então a ordem que tomamos os vértices de um triângulo não vai alterar o próprio triângulo. Então é um problema também envolvendo combinações. Então seria isso. Combinação, né? Combinação 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Aqui vai dar 3, né? Então vamos desenvolver até chegar em 3, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então nós vamos ter aqui 3 fatorial corta, e aí vamos ter 6 vezes 5 vezes 4, né? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, e aí 120 dividido por 6. Então nós teríamos apenas 20 triângulos disponíveis, né, para serem feitos com base nestas informações que nos foram dadas da questão. Ou seja, 20 triângulos podem ser formados com esses 6 pontos, né, em um plano. Aí, assim, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, basicamente? Que basicamente é só você pegar, e aplicar na fórmula da combinação, que é o maior número você tem como o N e o menor número você tem como P, nesse caso. Nenhuma dúvida. Pronto, obrigado, Thaís. Pois então, a gente vai passar para a nossa atividade. A atividade para a gente tentar compensar um pouco daquela aula que foi perdida. Então, nós temos aqui algumas questões. A primeira, né? Aqui, uma comissão de 4 membros deve ser escolhida entre 7 pessoas. De quantos modos diferentes essa opção deve ser formada?
né, se seus componentes têm funções idênticas, né? A segunda questão, cada uma das 10 equipes que disputam o campeonato de futebol enfrenta cada uma das demais uma única vez, né? Tipo Campeonato Brasileiro. Então, quantos jogos compõem esse campeonato? Lembrando, dica, os jogos só podem ser feitos, então, por quantas equipes? Duas, né? Duas equipes jogam um jogo. E se elas jogam uma única vez, não tem jogo, não tem nessa de jogo de ida ou volta. É um jogo só. Então, não importa a ordem das equipes. É um jogo. Na 3, né? Uma salada de fruta deve conter quantidades iguais de 4 tipos de frutas escolhidas: uva, maçã, laranja, mamão, morango e melão. Quantas saladas diferentes podem ser preparadas se maçã e laranja forem ingredientes obrigatórios? Aí entram aquelas propriedades que foram explicadas, que foram ditas, né? Foram ditas, comentadas. Já que maçã e laranja são itens obrigatórios, então você tira elas daqui e tira elas também da parte das escolhas lá, né? Da parte dos agrupamentos. Na quarta, uma equipe formada por 2 arquitetos e por 3 engenheiros será escolhida entre 5 arquitetos e 6 engenheiros, né? Ou seja, então são 2 arquitetos, 3 engenheiros que vão ser escolhidos dentre 5 arquitetos e 6 engenheiros. Então, quantas maneiras diferentes a gente pode formar essa equipe? Então, nós vamos ter 2 combinações diferentes que serão multiplicadas. Essa daqui de 5, 2 a 2, ó. E essa daqui de 6, 3 a 3. E aí depois você multiplica os resultados dessas combinações. A questão 5. Gabriel e Marisa fazem parte de um grupo de 10 pessoas. 7 delas serão escolhidas para formarem um júri. Todos jurados terão funções idênticas. Do total de júris que podem ser formados, quantos contém Gabriel e Marisa? Ou seja, então aqui você percebe que Gabriel e Marisa são obrigatórios estar. Então, ao invés de 10, vão ser 8. E ao invés de 7 pessoas, vão ser 5. Tá só avisando. Porque eles têm que estar lá. Eles são obrigados a estar. Então, quantos não contém nem Gabriel e nem Marisa? Aí daqui, o que acontece? Aí daqui vamos pensar o seguinte. Tem Gabriel, não tem Gabriel e nem Marisa. Então, a gente tem que excluir eles e colocar, vamos dizer assim, eles vão estar fora do total, porém não vão estar fora do agrupamento. Ou seja, seriam 8 agrupamentos, não seriam 8 tomados 7 a 7, porque nenhum deles deveria estar aí. E os que contêm Marisa, mas não contém Gabriel. Aí fica algo também para vocês já pensarem um pouquinho, tá? Porque os que contêm Maísa, mas não contém Gabriel, aí vocês pensarem em tentar fazer uma subtraçãozinha nesse caso. Ok? Então é esse o conteúdo da nossa aula, tá? Logo, logo eu vou colocar esse material no grupo para que vocês possam resolver a atividade. Então, desde já, pessoal, só agradecendo aí a participação, também agradecendo aqui a atenção e a participação de vocês, tá? E amanhã a gente já parte para resolver essa atividade. Então, desejando aí uma boa tarde, bons estudos a vocês e até amanhã.